Salve, salve família Arena, salve, salve areneiros e areneiras. Vamos falar a respeito de Vitória e São Paulo, jogo deste sábado, as partidas 18h30 lá diretamente do Morumbis. Jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória tá aí com um time um tanto quanto remendado, né? A gente vai falar sobre isso neste vídeo. Antes, gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Compartilha se possível. Me chamo Ítalo Oliveira, faço conteúdo há 16 anos aqui sobre o Esporte Clube Vitória. Vamos falar logo sobre este Vitória e São Paulo, jogo decisivo do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, a gente já entrou na fase que tudo é jogo decisivo, né? Então vamos logo para a tabela de classificação. O líder do campeonato é o Flamengo, 37 pontos, seguido pelo Cruzeiro também com 37 pontos. Porém, a equipe do Flamengo tem 17 jogos e o Cruzeiro tem 18. O Flamengo tem 31 gols e o seu Cruzeiro tem 30. O Vitória ocupa a 16ª colocação com 18 pontos em 18 partidas, 3 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Sim, é muito empate, né? 16 gols marcados, 20 sofridos. Na zona de rebaixamento temos o Vasco com 15 pontos e 16 partidas. O Fortaleza também 15 pontos e 17 partidas. Juventude, 19º, 16 partidas. E o Sport, último colocado, com apenas 6 pontos em 16 partidas. Acima do Vitória você tem Santos com 18, Grêmio com 20, Internacional com 21, São Paulo, adversário do Vitória neste sábado, é o 8º colocado com 25 pontos e vem de 5 vitórias consecutivas na Série A. Essa rodada, além de Vitória e São Paulo, teremos Flamengo e Mirassol, Red Bull e Internacional, Fortaleza e Botafogo, Bahia e Fluminense, Palmeiras e Ceará, Vasco e São Paulo, Cruzeiro e Santos, Grêmio e Sport e Juventude e Corinthians. Caso Vitória vença o São Paulo, é a primeira vez que acontece. Se acontecer, será a primeira vez. O Vitória pode ganhar duas posições: a posição do Santos e a posição do Grêmio. O Santos encara o Cruzeiro fora de casa, jogo duríssimo. Já o Grêmio terá o Sport, lanterna da competição, que ainda não venceu. Ou seja, o Grêmio tem um jogo mais tranquilo do que o jogo do Santos. Caso o Vitória seja derrotado, e Vasco e Fortaleza vençam seus jogos diante do Atlético Mineiro e do Botafogo, os dois jogos em casa, ele pode ir para a 18ª colocação. Em caso de empate, Vitória no mínimo mantém a 16ª colocação e termina o turno fora da zona de queda. Vamos falar logo sobre a arbitragem, depois a gente fala sobre o São Paulo. Quem é o árbitro desta partida? Será ele, Bruno Arleu de Araújo. Ele apitou Vitória e Mirassol, Vitória que empatou contra o Mirassol fora de casa, e Vitória e Maranhão, que Vitória bateu o Maranhão pela Copa do Brasil. Assistente 1 é o Thiago Henrique Neto Farinha. Assistente 2, Ricardo Cláudio Regazzoni. O quarto árbitro será o Paulo Belense Alves dos Prazeres, filho de Pernambuco. O VAR é ele, nosso velho conhecido Daniel Nobre Bins, lá do Rio Grande do Sul. Tomara que Daniel Nobre Bins não apronte, né, dessa vez e faça uma arbitragem muito correta. Antes de ir pro time do São Paulo, deixa seu likezão aí, na moral, por gentileza, me ajuda! Deixa o like aí, se inscreve no canal. Vamos falar a respeito de São Paulo. São Paulo deve ir com força máxima diante da equipe do Vitória. Nada de time reserva, inclusive o Lucas Moura está relacionado, mas deve ser opção de banco de reservas. O Vitória deve ir a campo com Rafael Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Cedric, Marco Antônio, Alisson, Bobadilha e Enzo Dias, Luciano e André Silva. Lembrando que o São Paulo só tem apenas 3 zagueiros aí que está em campo, já que o Arboleda acabou sofrendo uma lesão muscular no diante do jogo do Atlético Paranaense e está fora. Como eu já tinha falado, o São Paulo tá com 5 vitórias consecutivas, e vem de uma eliminação da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, ou seja, precisa se recuperar urgente. Mas vamos falar a respeito do Vitória, falar logo primeiramente sobre os desfalques do Vitória para este jogo. Deixa seu likezão aí, na moral. Vamos falar a respeito de Vitória agora, sobre o Colossal, o maior de todos. Primeiramente, lista de desfalques. Vitória tem nada mais, nada menos do que 8 jogadores no departamento médico. Ao todo, são 10 desfalques para este jogo. Vamos lá. Cauã,
fratura no tornozelo. Jamerson, fratura no tornozelo. Mateuzinho, flacite plantar. William Oliveira, com incômodo no joelho. Baralhas, incômodo muscular. Ismael Dias, o Rubens Ismael, na verdade, tomou uma pancada na altura da costela. Raul Cáceres sofreu uma lesão muscular. E o Claudinho com a entorse no tornozelo. Ou seja, tem lesão para tudo que é jeito aí. Vitória, o fato que tem 10 jogadores lesionados. Outro desfalques é PP, que está fora dos 2 próximos jogos. Ele foi punido hoje no STJD por 3 partidas. Aí, recapitulando, né? Primeiro ele foi julgado por conta da expulsão do Bavi, tomou 4 jogos de suspensão. No dia de hoje teve novo julgamento, o STJD reduziu em um jogo, baixou para 3. Como ele já cumpriu um jogo na suspensão automática, ele vai cumprir 2 partidas, contra São Paulo e contra Juventude. Mesmo assim, ele viajou para São Paulo, porque o embarque foi durante o julgamento, não se sabia qual era o resultado, por isso que ele viajou para São Paulo. E o Eric, também que está fora por força contratual. Quem é a lista de relacionados? Vou colocar na tela, deixa seu like aí, por favor. Lista de relacionados na tela. Vitória relacionou para esse jogo 33 jogadores. Goleiros, Lucas Arcanjo, Thiago Couto e Filtman. Esqueça Thiago Filtman, eu errei. É Alexandre Filtman, mas esqueça. É Lucas Arcanjo, Thiago Couto e Filtman. Laterais, Paulo Roberto, Ramon e Michael Jesus. Zagueiros, Zé Marcos, Edu, Lucas Alta e Neres. Volantes, Ricardo Hiller, Ronald e Edenilson. Edenilson, inclusive, que não estava na delegação inicial. Ele vai para São Paulo, ou já foi para São Paulo, para poder entregar a delegação, mas em voo separado. Meias, Romarinho e Rubens Rodrigues. Atacantes, Fabri, Renzo Lopes, Renato Kaiser, Felipe Cardoso, Osvaldo, Canta La Piedra, Lucas Braga e Carlinhos. Antes de ir para o time, vou contar uma curiosidade que aconteceu essa semana no Vitória. Tá vendo Lucas Halter aí de máscara? Sabe por que ele tá de máscara? Ele sofreu um choque com Renzo Lopes. Tá com a fratura no nariz, nada que preocupe demais. Mas ele no dia de hoje apareceu com essa máscara, tá tudo bem. Pode ser que até durante o jogo ele nem use a máscara, né? Mas o fato é que foi um choque aí com o Renzo Lopes. Renzo Lopes quase que tira o nosso capitão. Ele já tá com pouco desfalques, né? Se pede Lucas Halter aí é uma maravilha. Vamos para o time. Esse aqui é o provável Vitória, mas o Vitória pode ter algumas alterações, muito por conta da questão de PP. A linha defensiva tá montada. Arcanjo, Edu, Lucas Alta, Zé Marcos e Ramon. Volantes, Hiller e Ronald. Dificilmente Edenilson vai ser titular. Edenilson praticamente não treinou com o time principal. Ele estava no time sub-20 que empatou na estreia da Copa do Nordeste contra o Cruzeiro da Paraíba. Então, assim, ele não vai ser titular. Os 2 volantes do Vitória será o Ronald e o Hiller. Meia, Romarinho. Ele treinou durante a semana no time titular, inclusive trouxe informação em vídeo. Aí você tem Osvaldo na ponta esquerda, tá garantido. Kaiser como centroavante, tá garantido. Aí você tem 2 dúvidas. Primeiro, Lucas Braga ou Fabri. Lembrando que nos jogos que o Vitória precisou fazer linha de 5, o Fabri foi acionado para ser este cara. Então não ficaria surpreso se fosse o Fabri. Ou o Lucas Braga, jogador que já atuou com o próprio Carille no Santos como um ala pelo lado direito, né? Então ele pode ser ele. E a outra opção é o Rubem Rodrigues na vaga de Romarinho, mas essa opção é menos provável. Então vou manter o time que eu acredito que será o titular com Fabri, Romarinho e Osvaldo. Eu botei no 4-2-3-1, mas pode ser que durante a partida o Vitória faça isso aqui, ó. O Vitória jogue desta forma, certo? Pode ser que o Vitória jogue assim ou jogue assim. Tudo por conta da suspensão de PP. Vitória não contava com isso, por isso a dúvida com relação a Fabri, se vai Fabri ou vai Lucas Braga, mas o resto do time é este aí que tá na sua tela. Fechou? E é isso. Esse é o provável Vitória. Essas são as informações do pré-jogo de logo o jogo de amanhã. O Arena Rubro-Negra fará a transmissão diretamente do Morumbis. O nosso PH da notícia estará lá a partir das 3h30 da tarde com imagens ao vivo do Morumbis. Mandamos a nossa fofoqueira com ele. Ele vai trazer imagens de lá. Então confira com a gente a nossa transmissão. Vai ficar muito boa a nossa transmissão amanhã. Quero você com a gente. E é isso, pessoal. Essas são informações a respeito de Vitória e São Paulo. Comenta aqui embaixo qual é a formação que você quer. Você quer a formação com Fabri
Se você quer Lucas Braga ou Fábio. Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião e também saber se você mudaria esse time, se não mudaria, se você voltaria Canta La Piedra, se você colocaria o Rubem Rodrigues, enfim. Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. E é isso. Até a próxima, turma. Adeus.